Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o pastor Luciano. Venho aqui para mais um vídeo para esclarecer algumas situações a respeito aí da igreja de Pérgamo, uma das igrejas de Apocalipse, né? Uma das igrejas da Ásia. Então a gente vai falar aí um pouco, conversar um pouco sobre essa igreja, falar algumas coisas sobre essa igreja, esclarecer alguns pontos para a gente poder entender como que funcionava a questão naquela igreja, naquela região. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso num estudo anterior, já falamos sobre Esmirna e agora nós vamos falar sobre Pérgamo, que é a terceira igreja ali do Apocalipse, de João, né, da carta escrita por João na ilha de Patmos. E então eu vou iniciar aqui. Eu separei alguns pontos mais importantes. Vai ser um vídeo muito rápido, não vai ser um vídeo muito longo, porque é apenas um panorama para a gente conseguir entender como que funcionava a história, como que se dava a história ali. Eu aconselho a você a depois pegar lá a sua Bíblia, ir até a sua Bíblia lá na carta de Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, e fazer a leitura da passagem que fala sobre essa igreja e aproveitar e fazer uma leitura sobre todas as igrejas, né, procurar entender. A referência, né, se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Então, a referência está aqui para essa igreja de Pérgamo, tá? Apocalipse 2, do 12 ao 17. Mas é importante que você leia sobre as outras. Leia aí sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo, Sardes, Tiátira, Laodiceia, sobre todas as outras igrejas, sobre as 7 igrejas, para que você tenha um entendimento. É uma leitura muito prazerosa, uma leitura muito maravilhosa, fala muito ao nosso coração, traz entendimento para a nossa realidade hoje, para tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, né, que nós estamos vivendo. Então, faça essa leitura, não deixe de fazer a leitura, porque vai ser muito esclarecedor para você. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente para você dar uma olhada aqui no quadro. Espero que você consiga entender a minha letra, tá? Letra de... Não sou médico, mas a minha letra parece letra de médico, às vezes para entender nem eu mesmo entendo, mas creio que você vai conseguir entender aí, o Espírito Santo vai te iluminar e você vai conseguir entender. Bem, voltamos. Vamos lá, gente. O primeiro ponto que eu separei aqui é um dado histórico a respeito da igreja, né? A respeito da igreja de Pérgamo, que Pérgamo significa fortaleza, né? O nome ali, o significado do nome Pérgamo significa fortaleza, e de Pérgamo, né? Desse nome Pérgamo, surgiu o termo pergaminho, né? Aqueles materiais, né, de papel que eram escritos, né, os pergaminhos onde eram escritos ali as coisas antigas. Os antigos usavam para escreverem as cartas, os livros e tantas outras coisas. Então, de Pérgamo, né, que significa fortaleza, surgiu o termo pergaminho, tá? Surge a partir desse nome Pérgamo. Pérgamo, atualmente, né, atual é a cidade de Bérgamo, e ela foi construída a 300 metros de altura em um planalto muito grande, né, um planalto muito amplo e muito fértil, para uma terra muito fértil para produção, para plantio, essas coisas.
Pérgamo, ela era a capital, né, da província romana na Ásia, né? Ela era a capital da província de Roma, né, que existia ali na Ásia. A igreja de Pérgamo, ali, a igreja situada nessa cidade de Pérgamo, né, a igreja de Pérgamo, ela era cercada por povos, né, idólatras, por pessoas idólatras que adoravam principalmente ao imperador romano, principalmente ao imperador César, né? As pessoas adoravam ali, tinha uma idolatria muito grande por César, que era o imperador romano na época. Então, essa igreja, né, a igreja que ficava localizada naquela cidade de Pérgamo, ela era cercada de povos idólatras, e eles, de alguma forma, as pessoas ali naquela igreja, elas acabaram, por todo esse envolvimento, essa proximidade, eles acabaram dando honra aos governantes romanos. Eles acabaram honrando os governantes de Roma. E isso Encontrei estes resultados. E isso foi muito ruim para eles em determinado momento. Os cristãos da época, né, os cristãos da igreja, né, de Pérgamo, eles eram firmes naquilo que eles acreditavam. Eles eram firmes nas suas convicções e eles acreditavam num Deus criador, num Deus poderoso, num Deus criador dos céus e da terra. Eles eram firmes nessa crença deles de crer no Deus poderoso. Mas eles acabaram sofrendo muita influência de falsas doutrinas. Eles acabaram sendo influenciados pelas falsas doutrinas que haviam dentro da cidade, né? Que estavam ali dentro da cidade. E essas doutrinas acabaram influenciando eles de forma negativa, né? De forma muito ruim, e isso teve um impacto muito ruim, um impacto muito grande na vida dos crentes dali da cidade de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, porque a influência, a gente sabe que a influência negativa de falsas doutrinas, né, de crenças, elas têm um impacto muito grande na vida dos crentes, daqueles que acreditam num Deus Todo-Poderoso aqui, porque você acaba deixando de acreditar e a dar espaço a outros segmentos, a outras coisas, situações que surgem, que falam, e acaba comprometendo a nossa fé, a minha, a sua fé, e com esses crentes não foi diferente. O impacto foi muito ruim. E alguns cristãos na época, né, os cristãos ali, eles não reconheciam o imperador César, eles não reconheciam César como um Deus, tá? Eles não reconheciam César como Deus. Eles não criam em César como Deus. E eles foram vítimas de grande perseguição. Os cristãos da época, eles foram alvos de uma repressão muito grande, justamente por não reconhecerem o imperador romano César como uma divindade, como um Deus na época. Eles não criam nisso porque eles acreditavam no Deus poderoso, eles acreditavam no Deus criador dos céus e da terra. E eles, por causa disso, por esse motivo, foram repreendidos, sofreram uma repreensão, uma perseguição que em determinados momentos custava até a sua própria vida. Essa perseguição ela foi tão grande por não acreditarem, por não seguirem, não acreditar que esse camarada aqui, César, o imperador romano, era um Deus, por não aceitarem como Deus os cristãos que habitavam naquela cidade da igreja de
de Pérgamo, eles foram alvos dessa repreensão, né, dessa perseguição que em determinados momentos custava até a sua própria vida. Um outro ponto muito interessante aqui logo após receber um elogio, né, da parte do Senhor, de ser elogiada pelo Senhor, a igreja de Pérgamo, ela começa a se descuidar. A igreja de Pérgamo, logo após receber, né, um elogio por seu comportamento, por se manter firme diante, né, da idolatria, diante de tanta influência, né, por não reconhecerem César como um Deus, foram elogiados, mas aí eles começam, em determinado ponto, a se descuidarem. Eles são descuidados na sua posição. Eles se descuidam das ordenanças e dos mandamentos do Senhor. E esse descuido, ele tem uma influência muito grande, porque eles começam a dar ouvidos a outras doutrinas. Eles começam a dar ouvidos a doutrinas de falsos deuses, de falsos mestres. E eles começam a dar ouvidos à doutrina de Balaão. Eles começam a dar ouvidos à doutrina de Balaão, né? Vamos ver o que fala lá Números. Números, capítulo 22, versículo 25. Vamos a gente ver para a gente entender o que é essa doutrina de Balaão. Capítulo 22, versículo 25 do livro de Números. Vamos lá, daqui, 22, 25. Diz assim: vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor conseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, ali a gente vê o anjo do Senhor, a jumenta de Balaão. Balaque envia mensageiros a Balaão e ali eles começam a colocar essa doutrina. E essa doutrina de Balaão, ela começa a entrar dentro da igreja. Ela começa a se inserir dentro da igreja, né, de Pérgamo. Balaão, ele arquitetou, né, para a gente entender mais ou menos ali como que se deu isso. Balaão, essa doutrina de Balaão, ela foi uma arquitetura. Balaão arquitetou um plano, né, um projeto. Depois você pode ler ali Números 22, né, o capítulo 22 de Números, versículo 25, mas lê o capítulo todo. Balaão conduziu um plano, criou um plano para levar Israel à imoralidade e à desobediência, né? Entendendo? Balaão, ele arquiteta um plano. Esse camarada aqui, ó, Balaão, ele arquiteta um plano para levar o povo de Israel a serem desobedientes a Deus. E essa doutrina de Balaão, ela começa a entrar, né? Ela começa a fazer parte, né, ali da igreja de Pérgamo, porque eles se descuidaram, né? Eles tiveram ali aquele momento de elogio por parte do Senhor, mas em determinado momento eles começam a se descuidar e começam a dar ouvidos a essa doutrina, e essa doutrina começa a entrar e começa a corromper os crentes da igreja de Pérgamo. Ela começa a causar ali aos crentes naquela igreja um impacto muito negativo, porque eles começam a se rebelar contra Deus, porque a doutrina de Balaão é isso. O plano de Balaão, lá em Números, né, no Antigo Testamento, ele era esse: conduzir o povo de Israel a serem desobedientes, a não darem ouvido às coisas de Deus, não dar ouvido
ao Senhor. Era o plano desse camarada aqui, era esse. E a igreja de Pérgamo, ela acaba se deixando levar, dando ouvido por essa falsa doutrina. E qual a importância dessa carta? A carta escrita à igreja de Pérgamo, ela mostra a importância, né, que ela traz para a gente hoje, né, a fidelidade ao Senhor. A importância do que foi escrito, do que foi falado, é a fidelidade. Essa carta, né, escrita, a carta, mostra a importância da fidelidade ao Senhor e do compromisso e do zelo à sua palavra. Contrário do que Balaão tentou fazer em Israel e contrário dessa doutrina que começou a minar a igreja de Pérgamo, né? A igreja que estava naquela cidade de Pérgamo, o zelo. A palavra de Deus, ele é muito importante. O compromisso com essa palavra, o cuidado é muito importante. E essa carta nos mostra isso. Ela mostra a importância de nós sermos zelosos com essa palavra, de nós termos cuidado com essa palavra, de nós estarmos atentos à voz do Senhor, ao que o Senhor está nos ensinando, o que o Senhor está passando para nós. Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com falsas doutrinas, com falsos mestres, com coisas que são ensinados, que são passados. Busque sempre na palavra de Deus, ver se tudo aquilo que está sendo falado, que está sendo explicado, está sendo pregado, está de acordo com o que a palavra diz, está de acordo com o que a palavra nos ensina, porque nós não podemos dar ouvidos a doutrinas de falsos mestres, assim como aquela igreja ela começou a dar em determinado momento. Logo após serem elogiados pelo Senhor, a igreja ela perde um pouco o seu foco, se descuida e começa a dar ouvidos à doutrina de Balaão. Balaão, um camarada que arquitetou planos, objetivos, projetos para levar o povo de Israel a desobedecerem à voz do Senhor, a pecarem contra o Senhor, a deixarem de seguir os mandamentos do Senhor. E eles começaram a dar ouvidos a essa doutrina de Balaão. Aqui está a referência, depois vocês vão lá em Números 22, versículo 25, mas leiam o capítulo todo para vocês entenderem qual foi a artimanha desse camarada de Balaão e como a igreja de Pérgamo ela começa a entrar nesse emaranhado. Mas a gente vê que a importância dessa carta, ela nos traz o quê? Esse tom de nós nos mantermos firmes, sermos fiéis na fidelidade ao Senhor e o compromisso e o zelo com a sua palavra, com a sã doutrina. Tá bom, meu querido? Essa é o nosso estudo aí, uma visão muito rápida, panorâmica aí sobre alguns pontos da igreja de Pérgamo, para você poder aí ter uma noção. Espero que esse estudo que foi falado aqui você tenha entendido, tenha sido claro para você e que você possa fazer um bom proveito, ok? Fica com Deus aí, que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada na presença do Senhor e até o próximo, se Deus quiser. Eu gostaria de te pedir, se você puder nos ajudar e colaborar conosco, seguindo lá o nosso canal no YouTube, seguindo as nossas redes sociais, a página no Facebook, né? Pastor Luciano Barbosa Oficial, no Instagram Pastor_Luciano Barbosa _Oficial. Eu não estou aqui buscando monetizar nada, não estou preocupado com monetização, com ganhar dinheiro, com nada disso. O meu intuito aqui é simplesmente
divulgar a mensagem do reino, passar a mensagem do reino, para que essa mensagem ela consiga alcançar o maior número possível de pessoas, que ela possa chegar ao mais longe possível, de forma clara, de forma objetiva. Então o intuito é esse, se você puder nos ajudar, porque quando você começa a seguir e começa a compartilhar, começa a curtir, começa a comentar, essa palavra ela vai se expandindo e vai crescendo e ela chega até outras pessoas. Então nos ajude aí, siga lá o canal no YouTube do Pastor Luciano Barbosa e também a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram. Instagram Pastor Luciano Barbosa _oficial. No Facebook Pastor Luciano Barbosa Oficial, tudo junto, tá? Não esqueça ali do @. E no YouTube é só colocar lá Pastor Luciano Barbosa, vocês vão achar, vocês estarão me abençoando, me ajudando na divulgação dessa palavra, estarão abençoando outras vidas, e o Senhor Ele irá abençoar cada um. Tá ok, meu querido? Fica com Deus, forte abraço e até a próxima.